Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas. Mas pessoal, boa noite, é muito bom que você esteja com a gente aqui no Up Altos Papos. Essa conversa especial, agradável, em alto nível, promovido pelo Ministério Jovem Geral. É muito legal que você participe com a gente, compartilhe, envie isso aos seus colegas e que fique ligado, porque o assunto hoje pode ser bastante interessante, pode chamar a sua atenção, pode ser pertinente para a sua vida. A palavra do Senhor diz para a gente lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. E o texto conclui dizendo que Ele tem cuidado da gente. A verdade é que está muito difícil lançar sobre Deus, sobre Ele, as nossas ansiedades. Nós sabemos disso porque a gente tem conversado com as pessoas, com a galera, com os líderes, com os jovens nos nossos ministérios locais e regionais. E um dos problemas, uma das maiores dificuldades, uma das questões mais básicas que eles têm enfrentado é uma juventude ansiosa, adolescentes e jovens ansiosos que estão se perdendo nessas questões tão naturais da vida. A questão é, se aprendemos na Bíblia, se lemos tanto, se ouvimos tanto, se dissemos isso com tanta força, com tanta veemência, que devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, por que não lançamos? Por que vivemos ansiosos? Porque essa é a nossa realidade, é a minha e a sua realidade. Se isso for algo que te incomoda, se isso for algo que está mexendo com você, se isso faz parte da sua vida, talvez o programa de hoje vai te ajudar. E a gente quer que você fique conosco. Estou com uma galera muito boa aqui, Lisério, Andréia, Ivani. Nós vamos conversar sobre isso. E se Deus nos permitir, pela ação direta do seu Espírito Santo, a gente quer trazer aqui um alto papo sobre esse assunto. Ansiedade é nossa conversa de hoje. Fica com a gente, Deus te abençoe. É isso aí, assunto de hoje, ansiedade. E eu vou jogar essa bola direto para Ivani. Ivani, formada em psicanálise. Estamos aqui passando por uma terapia com ela nos bastidores. Estamos aqui contando os nossos dilemas. Temos consulta com ela, dando né? vários remédios, fica bem bom. Mas enfim, Ivani, nossa mestre aqui, ajuda a gente a falar sobre ansiedade. O que a gente tem aí na realidade médica, talvez, sobre o assunto? É importante a gente diferenciar, né? Assim, a gente fala sobre ansiedade, a gente vê isso na prática, né? Assim, a gente lida com pessoas dentro de casa, na igreja, no trabalho. Então, o que a gente mais vê são pessoas ansiosas. Deixa eu já cortar aqui, Ivani, por favor. Na igreja tem isso? Imagina! Se Sério não tem. Mesmo? Tem, né? Tem. É uma realidade infeliz, assim, porque não é uma coisa que a gente gostaria de ver, né? Mas é uma realidade. E muitas pessoas, elas não sabem a diferença do que da ansiedade. O que é uma ansiedade comum, o que é uma ansiedade patológica, por exemplo, né? Porque ansiosos todos nós somos, Todos né? nós somos ansiosos. Desde criança, quando o bebezinho lá tá com vontade de mamar, ele tem um ataque, uma crise de ansiedade, o choro ansioso, quando ele está sentindo dor, quando ele está com medo de alguma coisa. Uhum. Todo aquele choro é uma ansiedade, né? Então, quando a gente tem um medo simplesinho, um medo de barato, vou falar de mim, por exemplo. Nossa, Deus. Né? Você e 90% das pessoas. Eu sei, os medos absurdos, medo de barato. Medo tem de medo barato, de cobra, né? escorpião, dinossauro tem medo de barato. Ai, não é medo, é uma gastura. É uma ansiedade com relação É ansiedade. Eu tenho pavor, não vou negar.
tenho pavor. Então, assim, quando eu vejo uma barata, eu tenho aquele medo. Mas não é uma coisa que traz um dano à minha vida, aos meus relacionamentos, né? É uma coisa que Você passa consegue ali. enfrentar, então, Isso. ok. Você vai fazer uma prova. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? A gente vai fazer uma prova do Enem, por exemplo. Então, você tem um ataque de ansiedade ali. Antes, durante e depois, porque você quer saber o resultado. Então, você sua frio, você tem dor de barriga, você tem dor de cabeça, estresse, suor, aquele peso no ombro, né? Então, são ataques de ansiedade, mas são ataques comuns, que Engraçado, perduram eu enquanto nunca tá a fico situação. ansioso quando vou dar uma prova. Muito Você que tá Quando você dando vai- a prova, não, Eu mas não tá sei, fazendo. eu já sei a resposta, eu não sei por quê. Eu não fico ansioso, não. É engraçadão. Será que tem explicação para isso? Não sei, né? Vamos gravar um outro programa a respeito disso aqui. viu? Então, assim, a ansiedade comum, né, dentro dos exemplos que a gente citou, ela é aquela ansiedade que perdura o tempo da situação. Então, enquanto você está Você citou, passando né, por uma Ivani, situação ansiosa, esses perdura testes, ali. né, de Enem e o próprio teste do Detran, que Sim. agora essa galera aí que está fazendo 18 anos, né, Dias? Tem uma galera que Uhum. acompanha a gente aí, fazendo 18 anos. A primeira coisa, eu quero tirar a carta de motorista, né? E aí tem todo Já gera um ansiedade estresse, também. uma Uhum. ansiedade Isso. também, né? Em virtude, especificamente... Exato. E dura de só uma- aquele tempo. Acabou ali, também acabou a crise, acabou, né? Segue a vida. Segue. Parte para outra coisa, para Pra outra outra situação, ansiedade. para outra ansiedade. Então, isso é normal, isso é natural, isso é bom, porque é Certo. uma defesa, né? É uma defesa do organismo, é uma defesa da nossa mente, nos protegendo, né? Então, um certo medo ali, receio e tal, é tranquilo. Quando que isso passa a ser o problema? Passa a ser o problema quando começa a trazer danos para a vida Interferir. pessoal. Exato, quando começa a interferir, né? Os relacionamentos pessoais, interpessoais, quando você começa a se isolar, né? Porque tem muita gente assim que, por conta do nível da ansiedade, ela não quer mais sair na rua, né? Ela não quer ter relacionamento com outras pessoas, ela não quer que as pessoas vejam que ela está naquele estado, tem vergonha. Sim. Então, quando começa a prejudicar a sua vida social, né, a sua vida familiar, os seus relacionamentos familiares, aí sim a gente já entra numa ansiedade patológica. Né? Entendi. É como ela trava suas ações, né? Você não consegue prosseguir nas suas ações por conta dessa ansiedade. Ela te Exato. trava. Aí você não consegue fazer as coisas comuns do dia a dia. É isso. Uma Exatamente. pergunta pode ser meio besta. Por exemplo, você falou da ansiedade que é mais natural, que é aquela do dia a dia, que a gente pode ter um dia mais, outro dia menos. Às vezes um dia nem tem ansiedade, a gente está mais tranquilo. A ansiedade é só saber assim, se a rede estará desocupada, né? Essas coisas assim, a cama se estará livre. Mas a questão é, por exemplo, se eu passo a viver momentos comuns de ansiedade, como você disse, eu passei por um momento de ansiedade numa hora de uma prova, de um teste, e passou aquele momento, eu vou para outra ansiedade, eu tenho outra coisa com que me preocupar. Esse lance da gente talvez pular de ansiedade em ansiedade, isso pode se transformar em algo patológico também? Tipo, Boa será que a gente Sim. deveria se cuidar no sentido assim, não, eu fiz o teste, fiquei ansioso. Pô, isso faz parte do processo, Faz até parte. porque faz com que eu me prepare, que eu esteja Isso. atento. Meu organismo está ali atento Alerta, às situações, né? em alerta. Mas se depois eu vou ter que fazer um outro teste. Porque, veja, se você está na universidade, na escola, em qualquer ambiente, você tem de testes prova em prova. constantemente. Então, existem até alguns mecanismos nas escolas particulares de ter a semana de prova. Então, aquela Isso. semana é a semana que a molecada tá doida, porque depois dá uma aliviada um pouco. Eu até acho que não é muito bom você ter aquela semana toda de prova. Eu acho que é muito mais interessante que você tenha a coisa mais espalhada. Mas acontece, né? Mas acontece. Então, a minha preocupação, a minha pergunta está nisso, assim, será que se a gente não viver de ansiedade, mesmo que elas sejam muito simples, muito comuns, se a gente não acaba desenvolvendo um negócio mais sério, sei lá. Sim. Quando que a gente aprende a descansar, né? Exato. Tranquilizar Porque, assim, a ó, alma, o coração. E quando a gente olha assim, nossa realidade, ela é uma realidade muito ocupada.
né? Então a gente está sempre muito ocupado com alguma coisa. A gente sempre tem uma preocupação para fazer alguma coisa, né? Então eu estou acabando uma prova agora, mas aí eu já estou pensando em outra coisa que eu tenho que fazer, né? Às vezes eu tenho uma tarefa em casa, eu tenho responsabilidades com irmãos, né? Depender do contexto familiar, às vezes eu sou aquela irmã que cuida dos irmãos enquanto os pais vão trabalhar. Então, além de cuidar das minhas questões pessoais, eu também tenho as questões deles. Eu preciso ajudar, às vezes eu sou aquela jovem que trabalha, né? Então eu trabalho fora para ajudar em casa, né? Ou seja, qual for a razão, mas eu trabalho fora. Eu também lido com os meus estudos ao mesmo tempo e eu tenho que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando a gente está saindo de uma situação, naturalmente a gente está dentro de outra. E às vezes acontece de a gente estar dentro de um monte de situações ao mesmo tempo, Ao né? mesmo tempo. Dentro disso mesmo que tempo. que o Tom falou, né? Eu acho que não diria impossível, mas eu diria quase que impossível nós vivemos sem ansiedade, né? Sim, sem e isso esse gera, né? processo, né? Porque sempre, como você bem falou, Ivani, sempre teremos algo a fazer, algo a ser feito, alguma responsabilidade que está sobre nós. Eu brinco lá Então, em casa, isso bem-vindo sempre- à vida de adulto, né? Então Vida isso de sempre adulto gera assim. uma certa ansiedade. Aí a grande questão é se essa ansiedade ela é uma ansiedade que a gente consegue lidar com ela ou se é uma ansiedade patológica que precisa de uma ajuda profissional, coisa que daqui a Isso, pouco né? a Porque profissional aí vai falar para nós. dentro Né? do que o Tom perguntou, é exatamente isso, né? Se a gente não tiver cuidado nessas pequenas ansiedades, a gente está trilhando um caminho, né? Para essa ansiedade patológica, né? Pode ser uma ansiedade generalizada, criada por situações pequenas, né? Por situações mínimas. Uhum. Aí qualquer coisa passa a ser Qualquer uma coisa vai gerando, né? dificuldade, Então, não pode. um trauma, de repente você passou por um trauma. Um trauma pode ser o quê? Pode ser um acidente, né? Pode ser um Uhum. assalto. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, não vou citar aqui o nome, tá? Não se preocupe, não vou citar seu nome, mas você vai entender a situação. Essa pessoa, ela passou por um assalto. 4 homens em 2 motos, capacete, então assim, típico, né? Uhum. Típico. E foi jogada no chão e tal, levou tapa, foi horror um horror para a pessoa. E depois disso, ele adquiriu ansiedade. Era tranquilo ver uma moto, hoje já não é. Então, quando tem uma pessoa numa moto, tá de boa. Mas quando tem 2 pessoas em uma moto, ele tem uma reação impulsiva, né? Então, ele pode estar com qualquer pessoa, pode estar com o maior amigo do mundo. Mas se ele vê, ele vai ter uma reação de sair. Ele sai desesperado. Entra em pânico, né? Entra, sai. Simplesmente vai e deixa qualquer pessoa. Então, se a pessoa estiver em perigo de risco, ele não vai ajudar, Entendi. né? E não é porque quer, Proteção. reação desse ataque, dessa crise de ansiedade, né? Então, é um trauma. É um trauma psicológico que gera essa ansiedade. Tem pessoas que têm medo de andar de transporte, de carro, de avião, às vezes porque aconteceu dentro de casa com alguém, um familiar, um amigo, né? Eu tenho, em particular, um exemplo de barco. Eu tenho pavor, eu não entro para navegar num barco. Porque eu vi um acidente, né? Eu estava no barco quando uma amiga minha, ela morreu afogada. Eu estava no barco, a gente virou, foi um desespero. Uau. E ela morreu, né? Era criança, vindo ali para a fase da adolescência, e eu não consegui mais entrar. Então, eu entro em estado de desespero. Então, assim, é uma crise de ansiedade que dá para ser tratada, né? Uma coisa boa de falar nesse caso aí, sobre ser tratado, é que às vezes a pessoa vai achando que vai ser curado, né? Vou ser curado da ansiedade. Não existe cura para a ansiedade, existe tratamento que traz a normalidade. Isso é bem importante, né? Você falado. Ela ameniza, você aprende a lidar com essa ansiedade, mas não tem uma cura assim. Ai, nunca mais vou sentir. Isso não tem cura, infelizmente, né? Você consegue trazer a normalizar. Certo. Porém, se houver um gatilho, aí ela pode voltar novamente, né? E pode voltar até com mais força, com mais intensidade. Então tem que evitar os gatilhos, né? Evitar situações tentar evitar, quando possível, né? Quando é possível. Agora, assim, Ivani, para a gente tentar contextualizar, né? Como que eu saberia se eu sou uma pessoa ansiosa ou não, né? Quais seriam, assim, os sintomas, né? Os sinais aparentes da pessoa ansiosa, assim.
O que a gente pode falar? Essa pessoa é uma pessoa ansiosa. Olha lá, tá tremendo, tá que suando precisa frio. de tratamento, isso, que precisa procurar sabe? já Aquela tratamento taquicardia, aquela respiração, é por aí ou não? Tem outros sintomas? Como é que a gente poderia identificar para até ajudar, até orientar? A gente tem muito jovem passando por isso, né? Todo lugar que a gente vai. Como que a gente separa essa ansiedade normal, se é que a gente pode chamar assim, né? Dessa ansiedade mais patológica, mais clínica mesmo. Como que a gente poderia separar dentro dos sintomas, assim? O que você pode nos ajudar, assim? O que é? Tem os sintomas mais complexos, né? Que geralmente é quando a pessoa já está no estado avançado, e aí ela vai para o uso de medicamentos, mas tem os sintomas, assim, mais comuns, né? Mas que também já é uma patologia. Mas que geralmente, através de terapia e tal, a pessoa já consegue tratar, né? Tudo está relacionado ao excessivo, aquilo que é excesso, né? O medo excessivo, então, o meu medinho de barata que se transforma num medo gigantesco, né? E ela deixa de ser uma baratinha para ser um monstro. Então, isso já é patológico, né? O medo do escuro, por exemplo, se esse medo ele já me faz ter imaginações, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, né? Porque eu vejo coisas ali dentro, assim, eu vejo monstrinhos debaixo da cama, ou toda hora eu vou lá olhar para ver se tem alguém, né? Geralmente quando o medo é por um trauma de assalto, alguma coisa, então toda hora eu tô olhando embaixo da cama para ver se o assaltante não tá embaixo da cama. Dificuldade de dormir? Insônia, a dificuldade de dormir então, né? Porque a ansiedade em si, ela mexe com todo o metabolismo. Né? Certo. Mexe com tudo, então a gente não consegue. O cérebro ele fica acelerado, né? Então a nossa mente fica acelerada e a gente está pensando em tudo ao mesmo tempo. Então a gente está pensando no dia de amanhã, o que eu vou comer. Aí eu lembro agora do texto bíblico, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser meu dia amanhã, será que vai dar tudo certo? Tem a preocupação excessiva do que as pessoas pensam sobre mim também. Né? Para essa moçada aí tem muito isso, né? Isso, né? Essa questão aí da vaidade excessiva. De ser aprovado pela turma, né? De estar com a galera. Isso pode ser patológico, sabia? A pessoa pode estar preocupada demais. O calçado que tá, a roupa que tá vestindo, a forma que penteou o cabelo. Eu acho que ela tá dizendo isso pra mim, porque eu agora, antes da gente começar, eu tô com a barba. Tá vendo que eu não fiz a barba. E eu tava perguntando pras meninas, e aí, tá bom? Deixa a barba, tira a barba. Eu trouxe gilete, é só cortar o negócio. Ela tá... Eu entendi, Vanessa. Eu entendi. No intervalo, farei, Vanessa. Tá gerando ansiedade no rapaz. Não foi uma indireta, assim, foi uma direta. Não, brincadeira. Mas essa preocupação excessiva com a imagem, né, traz uma ansiedade patológica. A pessoa, tem muita gente que não sai de casa, ela começa a se isolar porque ela tem medo da opinião do outro, do que o outro vai pensar sobre ela, né? Então ela não quer sair de casa. Contextos familiares também acabam colaborando muito para isso, né? A pressão dos pais. A pressão, bullying que sofreu na escola, em casa, né? E a pessoa, ela se sente desvalorizada, inútil, então ela não se sente competente o suficiente, capaz. Os sintomas físicos, né? Dores na nuca. Aí tem dores que vêm da nuca, assim, para o centro da cabeça, tem dores na nuca que se espalham pelo ombro. Então são sintomas também, né? Porque o estresse, ele é um grande colaborador para a ansiedade. Tensiona, e você se sente um peso, sabe? Assim, como se alguém tivesse sentado nas suas costas. Assim, tô te ouvindo falar tudo isso. Parece que esses sintomas, eles se misturam com muitos outros tipos de transtornos, ou de doenças, ou de limitações, ou sei lá o quê, até para não falhar na forma de dizer, né? Mas parece que eles se conectam a outros tipos de transtornos também, né? Isso é... Eu estou entendendo direito ou não? É uma coisa isolada, um outro tipo de transtorno pode ter um sintoma parecido, mas é outra coisa completamente diferente? Ou a ansiedade, ela permeia esses vários caminhos aí, só pelo que você está dizendo aí. Tá ligado, né? Tá tudo ligado aí, né? É um fiozinho, assim, que se une, sabe? Aos transtornos. Então, por exemplo, o pós-traumático, que foi aquilo que eu falei. Então, a ansiedade está dentro de tudo ali no transtorno pós-traumático. O toque, né? Eu ia até perguntar hoje disso. É muito comum a questão do toque, né? É muito comum a gente ver pessoas com toque. Então, a pessoa, ela tem esse transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é o toque. E como é que ele funciona? Como é que a ansiedade
permeia aí por esse transtorno. A pessoa, ela passa a ter pensamentos obsessivos, né, e reações compulsivas. Então, um exemplo prático. Uma pessoa que tem TOC, geralmente ela tem mania de limpeza. Não fala assim da minha mulher, não fala assim da minha mulher. Amor, beijo. Beijo. A Ivani, não contei nada aqui, limite, tô quieto. Né? Às vezes não chega a ser o toque, só a pessoa é super organizada, tal, beleza. Mas pode... É aquilo que eu falei, é quando é excessivo, E se né? isso causa na pessoa algum Angústia. incômodo, alguma angústia, assim, a casa não estar devidamente limpa, As traz coisas algum, fora do lugar, né? traz algum tipo de angústia, de transtorno, alguma situação que causa suor, causa falta de Uma sono. coisa é a pessoa observar o seguinte, eu gosto tudo limpinho, tudo organizadinho. E aí, assim, mas se a garrafinha tá ali, pra mim, meio que tá fora do lugar, mas tá de boa. Eu não me... tá bom, tudo bem, não é toque. Apesar de você gostar das coisas organizadas. Isso. O Isso que não seria te, o toque? te incomoda. Seria assim, eu tô vendo aquela garrafa ali, aí eu olho pro André. Tira essa garrafa. Aí eu começo a suar fica frio, incomodada. começo a ficar angustiada. Enquanto aquela não sair a está- garrafinha, Você não consegue você não vai fazer ficar outra tranquila. coisa enquanto esse problema não for resolvido. Entendi. Então, geralmente, a pessoa ela tem reações repetitivas, então ela vai na porta várias vezes para ver se está trancada. Ela vai no mesmo. fogão várias vezes para ver se está tudo certinho. Entendi. Ela limpa a casa o dia inteiro, então qualquer coisa tá Nunca limpa tá a casa E o nunca tá suficiente, satisfeita, nunca né? tá É. satisfeita. Isso é ruim para ela. Isso é ruim para quem convive Claro. com ela, Aham. né? É muito ruim. Essa pessoa, ela sabe que ela tem. A pessoa que tem toque, ela consegue entender que ela tem toque. E o ruim disso, né, é porque ela não vai em busca de um tratamento. Ela esconde. Então, ela começa a se esconder e fazer as coisas repetitivamente ali, mas escondidinha para que ninguém veja, porque ela não quer ser criticada, ela não quer ser julgada, ela não quer ser apontada, né? E aí, Legal. às vezes, ela se isola. Ok. É Falando chato de isso, né? tratamento, né? Então, assim, é bom deixar bem claro, né? Existem tratamentos, existem pessoas profissionais, existem questões até de medicamentos para esse tipo de pessoas, né, que sofrem com isso. Então, a gente aqui não está sendo contrário a nenhum tipo de ajuda profissional, né? Mas agora a gente vai para a questão bíblica mesmo, assim, né? Para a gente tratar um pouquinho na questão bíblica, à luz da palavra de Deus. Primeira pergunta, assim, para a gente pensar que, assim, a ansiedade é coisa do diabo? Que isso? Eu não vou responder isso não, cara. Você é Eu vou pastor. Eu não jogar quero essa me aqui pro comprometer. Tom. Joga pro Vai, pastor, Tom, joga pro vai. A pastora Andréia. A pastora André. Bem, cara, assim, eu acho que a gente já estava conversando um pouco antes a respeito disso. Uma coisa que ficou bastante óbvia para todos nós é se a gente for pensar na maldade de maneira geral, na desconstrução do homem perfeito que foi criado lá no Éden, o diabo ele tem um papel destrutivo no nosso corpo físico, na nossa mente sã, no nosso emocional, no nosso relacionamento com Deus. Ele tem um papel importante nesse processo. Até porque, obviamente, podemos pensar que olhando para o texto bíblico no Éden ali, a ansiedade de Adão deveria ser esperar o momento em que Deus desceria para conversar com eles. Então, assim, não é algo que o mexia ou gerava algum tipo de sofrimento ou coisa do tipo. Mas quando o diabo entra na história, a Bíblia vai dizer que a própria natureza sofre as consequências do pecado. Então, se a gente for olhar só por esse prisma, a gente diria sim, tem a ver, porque ele estragou o que era perfeito. Mas é óbvio que a gente não olha só por esse prisma. A gente tem o entendimento que essas posturas, essas ações, essas situações que a Ivani colocou, que a André colocou para a gente aqui, fazem parte do nosso dia a dia, é cotidiano, é natural. O jovem, o adolescente tem vivido isso e nós vivemos numa sociedade altamente consumista, altamente
focada em imagem, focada naquilo que você tem, isso gera pressão, e se gera pressão, gera naturalmente ansiedade, porque eu não faço parte desse grupo que tem isso, eu não faço parte desse grupo que tem essa imagem, eu não faço parte desse grupo que possui certas coisas, eu não faço parte do grupo que já entrou na universidade, então eu preciso passar por isso, eu não faço parte do grupo que dirige, por isso eu preciso passar numa prova do Detran, enfim, eu preciso me encaixar em certos grupos, em certas situações que o mundo, a sociedade de maneira geral tem imputado em mim, tem impressionado a mim. Então isso vai gerar ansiedade. Mas, obviamente, isso tem muito a ver com a nossa forma de resposta a essas pressões. Sim. E esse é o grande lance. Como que a gente responde às pressões? Veja, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver pressões absurdas que os personagens da Bíblia viveram e responderam de maneira positiva a essas pressões. Eles venceram os seus momentos de ansiedade. Eles vivenciaram esses momentos, mas esses momentos não venceram as suas vidas, não venceram no propósito estabelecido para a sua vida. Isso a gente vê com muita clareza, a gente pode olhar para os textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Mas, para mim, assim, quando eu olho para essa questão da ansiedade, o que mais vale é como a gente responde a isso. Eu, pessoalmente, quando diante de mim tem um problema, quando diante de mim tem algo que me deixa preocupado, como eu respondo a isso? Eu poderia jogar para a Andréia aqui direto essa pergunta. Andréia, diante de um momento que te gera ansiedade, como que você responde a isso? Dá pra gente, você consegue trazer pra gente um exemplo da vida sua? Particularmente, assim, a gente aprende ao longo da vida. Não vai comprometer o Júnior aqui. Não vou falar do mozão, não. Deixa o mozão lá, de boa. Até ele me ajuda muito nas questões de ansiedade, né? Porque, calma, mulher, tranquiliza, calma, tá tudo certo. Eu aprendi a pedir socorro mesmo. Socorro para pessoas que podem me ajudar, que estão ali, que são pessoas próximas, que me conhecem, que são capazes de ajudar mesmo, que a gente tem que parar de ter vergonha de pedir ajuda. Isso. Porque a gente não dá conta sozinho de tudo. Não adianta, por mais que você queira. Então, eu tenho que aprender a pedir ajuda. Quebrar esse bloqueio, né? Então, eu aprendi a fazer isso. Pedir ajuda para quem eu sei que pode me dar uma força. E Jesus é fundamental. Então, eu tenho longas conversas. Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Porque, legal, né? Jesus me ajuda, porque eu não vou dar conta disso aqui sozinha, não. É muito bom isso, né? E aí não vou conseguir sem você, Jesus. Sem você não dá. Sem você não dá. Eu sempre falo com Jesus, falo porque eu falo mesmo, né? Minha oração é uma conversa com ele, né? Eu não sou capaz de fazer isso aqui sem você. Eu não dou conta sozinha. Não dou. E eu fujo de algumas situações mesmo. Eu não vou falar, não, em algumas situações eu sou covardona mesmo. Eu falo assim, eu vou fugir de situações que eu sei que vão me causar. Porque a gente já tem aquela ansiedade natural e eu sei que em algumas situações aquilo vai piorar pra mim. Perfeito. E eu quero viver em paz. Se a gente pudesse pontuar de maneira objetiva agora, para fazer o corte do up. Ó, que legal, corte do up. A gente pudesse fazer de maneira objetiva, baseado na sua resposta. Sim. Primeira coisa, algo que pode nos ajudar nesse processo é ter um bom relacionamento, é procurar pessoas que poderiam realmente inclusive falar. Compartilhar a sua ansiedade. Inclusive, acho que é importante. Eu já procurei ajuda profissional numa época que eu precisei, eu falei assim, não, né? Até por indicação, insistência do meu marido em casa, não, vamos lá procurar uma ajuda. Não aguento mais essa mulher, vamos pôr ela no médico. Pelo amor de Deus, você não tá fora da casinha, mulher, vamos lá. Né? Não é você. Claro, essa pessoa não é você. Claro. Então, quando chegou nesse ponto, eu falo assim, nossa, sempre indico tanto para as pessoas, né? Você precisa procurar ajuda, né? Chegou em tal situação. Então, não vou ser hipócrita, eu vou procurar também. Então, por um tempo, ajudou muito mesmo, de verdade. Eu acho que todo mundo precisa passar por isso, quando se sentir necessidade. E outras pessoas, amigos. Existe colega, existe pessoas de trabalho, existe colegas, existe tal, mas existe amigo de verdade, aquele que você pode contar. Você abre o coração, ele vai orar junto com você, né? Às vezes não tá longe, não é a pessoa que tá pertinho, não é uma pessoa ali próxima, né? Fisicamente eu digo, alguém de longe, mas ele vai orar com você, até me emociona. É muito bom, né? Tenho aqui, né, parceiros que fazem muito isso.
E Jesus, e o próximo passo é lançar sobre Deus a ansiedade. Seria porque o segundo a gente já ponto. passou por situações muito tranquilas na vida e já passou por muita situação difícil. Muito estressantes. E Agora, a gente só sai disso com a ajuda de Jesus Cristo. Agora, é bem interessante, né, pra gente já ir para a parte final aqui do programa, né? A gente já ir para a questão da conclusão e aplicar um pouco a questão bíblica. 2 textos aqui para a gente rapidamente compartilhar e conversar, né? O primeiro é de Filipenses, quando Paulo fala, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Esse texto para mim ele é fantástico, porque o contexto dele é fantástico, né? Paulo estava acorrentado 24 horas por dia com um soldado romano, né? Ele estava preso. E aí ele escreve uma carta para Filipe, né? Para os irmãos de Filipos e diz para eles não andarem ansiosos com coisa alguma, mas porque orem a Deus, entreguem tudo a Deus, para que Deus cuide, né? Para que tudo chegue diante de Deus com orações e súplicas. Ou seja, olha como Jesus Cristo pode ajudar a pessoa ansiosa, a pessoa que sofre com ansiedade, né? Inclusive, Jesus entende de ansiedade, né? Porque ele passou aqui naqueles momentos finais. Getsemane, que eu diga, né? E ele passou aconselhando exatamente isso, né? Ele sabe do que então, tá assim, falando, Paulo está dizendo assim, entreguem tudo, né? Não andem ansiosos com coisa nenhuma. E isso é uma lição para nós. Isso é um aprendizado para nós. E é uma grande questão para a gente trabalhar na nossa vida. Você jovem que está nos acompanhando e que está, porventura, passando por algum momento assim, né? Entrega para o Senhor, né, Netão? Você estava falando até, inclusive, Salmo 37, disso, né? Salmo 37, né? Entrega para o Senhor, confia nele, né? Descansa nele. E tem um caminho traçado aí em Filipenses, né? Que eu acho muito interessante. Quando a gente faz uma análise, assim, Paulo não era um psicólogo, mas ele tinha o maior psicólogo ao lado dele, que é o Espírito Santo de Deus, né? Que o inspirou para escrever. E quando Paulo fala, né, assim, acerca das orações, das súplicas, e o resultado disso é um caminho para um tratamento psicológico, né? Porque aí ele fala assim, olha, Deus vai guardar o seu coração, né, a sua mente. Então, ele está falando assim, se você simplesmente lançar sobre ele a sociedade, se você orar, se você colocar os pés de quem pode te ajudar, tudo que você está sentindo, sua angústia, seu sofrimento, seu medo, né, sua dor, tudo isso que está aí dentro, que é um peso, né, e você descarregar sobre ele, ele vai guardar a sua mente, e né, vai te dar paz das doenças. Exato, né? Então, olha, né? você vai estar livre de doenças o psicológicas, doenças mentais, da ansiedade, né? As suas emoções, que ele fala do coração, então ele está falando de emoções, né? As suas emoções serão saradas, serão tratadas, né? Os seus pensamentos. Então, ele está traçando aqui um caminho, né? Então a gente consegue fazer isso, a gente consegue lidar com situações de ansiedade, com situações de crise, quando a gente começa a confiar na palavra de Deus, que ela é fiel e que é verdadeira. Talvez o que falte para a gente seja um contato maior com a palavra, um contato maior com o conhecimento de Jesus, né? Porque a gente perde muito tempo com outras coisas, né? Eu estava lendo um texto essa semana e o texto dizia assim, a questão na vida não é você ter tempo, a questão é você ter Deus, né? Porque quando você tem Deus, quando você tem a palavra, eles são prioridade. E quando eles são prioridade, né, então o seu tempo, tudo que você faz é para ele, é para a glória de Deus. Exatamente. Então você sabe, isso aqui está fazendo mal a mim, não é para a glória de Deus. Né? E aí entra no que a Andréa falou, o fujo, né, tal, não é covardia, é inteligência, né? É inteligência você fugir de situações até para fugir da aparência do mal, né? Então, né, vai piorar a situação, por que continuar ali naquela situação? Sai, parece assim uma aparente perda, né? Mas é melhor você perder aqui para ganhar, entendeu? É a questão de você dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente, né? Então, eu aconselho, gente, pelo amor de Deus, tem mais contato com a palavra de Deus, porque é nela, né, que está descrito toda a caminhada para a vida eterna. Quanto mais né? tempo de comunhão a gente tem com Deus, mais paz você vai ter, mais tranquilidade a gente vai adquirindo, entendeu? É isso. Gente, e outro texto aqui para a gente concluir, o texto foi usado no início aqui que o Tom colocou para nós. 1 Pedro, né, capítulo 5. Lancem sobre ele
toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse texto é muito interessante, muito até confortante, porque a ideia de lançar aqui do original, né, e a gente falava um pouco sobre isso também, a ideia de tirar de você, né, tirar aquele peso de você, tirar, de rolar a pedra, né? Rolar a pedra. Né? Então, a pedra que você está carregando, o peso que está carregando, você jogar, lançar, tirar, jogar para longe de você, né? E quem que pode absorver esse peso teu e tratar esse peso teu é Jesus. É isso que o Pedro está falando, né? E só para a gente, uma curiosidade, né? O termo ansiedade lá que é usado é um termo daquilo que sufoca, né? Quase que como asfixia, quase que como uma mão na garganta mesmo. É isso que Pedro está falando. Ó, tudo aquilo que te sufoca, tudo aquilo que deixa você angustiado, tudo aquilo que deixa você, com tudo isso que a gente já tratou aqui, com todos esses sintomas que a gente já falou aqui, tudo isso lança sobre Jesus, né? Porque Ele tem cuidado de nós. É isso, né, moçada? É confortante, né? Acho que o que a gente precisa fazer com tudo isso é olhar para como a gente conclui essa história, né? A ansiedade é uma realidade. Sim. Ela é uma realidade para todos. É uma realidade que pode se tornar um problema de saúde. É uma realidade para aqueles que acreditam em Deus e para aqueles que não acreditam em Deus. E diante disso a gente tem dois caminhos. Quer dizer, podemos ter três. O primeiro caminho seria uma percepção de si, uma percepção de outras pessoas que podem te levar a um tratamento, se isso se tornou patológico, se isso se tornou sério. O segundo caminho é ignorar isso e deixar que isso te corroa cada vez mais, te destrua cada vez mais e que acabe num problema patológico. Ou o terceiro caminho, que é o melhor dos caminhos, é a gente se voltar para a palavra de Deus, se voltar para aquele que pode cuidar das nossas ansiedades. Exato. Porque, de novo, a gente aqui não é bobo, aqui a gente não está fingindo que nós somos aqui 4 super poderosos, que ninguém tem ansiedade, que ninguém tem dificuldade, que ninguém tem limitações e que estamos aqui, desculpa a palavra, arrotando verdades na cara de vocês, porque vocês são ansiosos, logo vocês não têm contato com Deus e a gente tem, porque a gente é muito santo. Isso, né? Então, não é isso, e só que a gente precisa entender, precisa entender que diante das ansiedades, ou a gente vive aquilo que dizemos que cremos, ou a gente vai se lascar. É isso verdade. Sim, quando a gente fala de sentido de vida, quando a gente fala de ansiedade, e pergunta para a população geral, 98% das pessoas vão dizer que eu tenho ansiedade, mas eu acredito que Deus pode me ajudar nesse processo. Jesus é um caminho legal para a gente não passar por ansiedade. Só que, puxa vida, esses 98% que dizem, cai naquilo que a gente já falou nos programas anteriores. No primeiro programa sobre pecados capitais, a gente falou sobre o cristão ateu. Isso. Porque assim, ou a gente vive um ateísmo correto, que aí esses 2% que dizem que não tem o que fazer, Deus não tem nada a ver com essa história, nem com sentido de vida, nem com qualquer cura que a gente possa buscar, esses caras são honestos em dizer, não, eu acredito que Deus não existe, logo ele não interfere em nada, nem para bem nem para mal, acabou. Mas os outros 98% são aqueles que, nesse meio do caminho, acreditam em Deus, dizem que acreditam em Deus, que Jesus pode ser uma resposta para a calmaria, uma resposta para o alívio, mas continuam ansiosos, ou seja, eles dizem uma coisa, mas não vivem o que dizem. Sim, é isso aí. Então, para nós aqui, um conselho que deve ficar de novo, reconhecemos que a ansiedade é uma realidade, isso é parte do que a juventude nossa tem vivido, por isso nós estamos falando desse assunto. Você pode resolver isso de maneiras muito particulares, conversando com pessoas que são amigos, que podem se tratar de pessoas de excelente relacionamento para você. Você pode procurar profissionais, você pode, cara, mas você precisa colocar Deus no meio dessa história, você precisa colocar a palavra de Deus no meio dessa história, para que você consiga lançar de maneira verdadeira as suas ansiedades sobre ele. É isso. Davi era o cara que fez todas as coisas que fez, teve todas as vitórias que teve, recebeu um adjetivo incrível de aquele que tem o coração ligado a Deus diretamente, mas ele era um cara super ansioso. Eu me lembro que em 2012 eu passava por um momento de ansiedade na minha vida, e a igreja geral a convenção geral mandou um livreto
A cura de Deus para o aflito. Era uma série de mensagens, 4 mensagens por mês, acho que o mês de julho, acho que foi 2012, não me lembro, eu sou velho. E eu me lembro que a última mensagem ficou para que eu desse a mensagem. E era a cura de Deus para o ansioso. E todo o texto era baseado no livro de Salmos. E eu estava extremamente ansioso. E eu me lembro que durante a mensagem, eu dando a mensagem, e no meio eu soltava assim, frases do tipo, tá vendo, Ayrton? No meio, na fala. Então, existem... E na semana seguinte, aquilo que era a minha ansiedade foi resolvida. Então, assim, a questão toda é, a gente tem momentos de ansiedade? Tem, mas não nos deixemos corroer por ele. Não nos seremos dominados por ele. Que Deus haja em nós, mas que a gente tem que deixar. A gente tem que lançar. De novo, o texto de 1 Pedro, o texto de Salmo 37, que fala entrega e confia no Senhor, o entrega ali é o lance da pedra que rola. Eu falei isso no retiro que a gente teve agora, ali no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. A gente joga a pedra, entrega, joga a pedra, rola a pedra, lança para quem pode segurar o negócio, joga para quem aguenta. Eu acho que tem momentos que a gente precisa fazer isso definitivamente. Joga para quem aguenta. Se não está aguentando, conversa com pessoas, mas conversa com a pessoa mais importante que você tem na sua vida, que você tem acesso constante. Vamos olhar para Jesus, porque senão a gente não aguenta. É isso aí, gente. Estamos encerrando então esse papo aqui. É muito, muito bom, né? A gente até fala de experiências próprias aqui, até os olhos enchem de água, né? De lágrima. Porque é isso que Deus faz com a gente, é isso que Jesus faz com a gente. Ele trata a gente. Então, ele tem poder para tratar a nossa ansiedade, né? Então, cola em Jesus que é sucesso, tá bom? É isso aí. A gente está finalizando. Antes de dar tchau aqui, a gente quer deixar aqui a dica para você ajudar os Amigos da Missão, né? Entra lá no site, compartilha, colabora, contribua, faça a sua parte aí para que o Ministério de Comunicação da Igreja Adventista da Promessa cada vez mais se fortaleça e produza conteúdos relevantes para o povo promessista, tá bom? Um grande abraço, gente, fiquem com Deus e até a próxima.